Então, pessoal, olha só. Então, nós temos aqui, né, o exercício, falar novamente ele. Se uma instituição financeira pagar 20% ao ano, quanto deverei depositar trimestralmente para o final do quarto depósito possuir 10 mil? A ideia é, dado que o cara vai ganhar 20% ao ano, quanto que tem que depositar? O mesmo valor, né? Trimestre a trimestre, sei lá, 20 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, é isso? 2.500? Não, 2.500 não é, né? Porque 2.500 vezes 4 vai ter 10 mil. Aí você está esquecendo de desconsiderar o juro que você está ganhando sobre o investimento, certo? Então, a ideia é mais ou menos isso aqui, ó. Então, a ideia aqui é o seguinte, sempre é bom a gente construir a linha do tempo, nos ajuda demais a conta. Por mais bobo que seja o exercício, enfim, vamos pensar dessa forma. Então, a ideia é o seguinte, ó, no final, né, no final de 4 trimestres, aí a gente podemos considerar trimestre? Podemos, é até melhor, por quê? Porque ele está falando em depósitos, né, em entradas, no caso dele é saídas, né, que vai depositar, vai sair em caixa. Saídas trimestrais, então vamos pensar a linha do tempo em termos de trimestre. Poderia ser ano? Poderia, já que a taxa também, né, o I nosso aqui está ao ano, já que o I está ao ano, certo? Poderia, é uma outra forma de resolver. Mas trimestre aqui eu acho mais salutar. Então o fato é o quê? Que no quarto trimestre ele quer retirar, sacar 10 mil. Aí a pergunta é, a cada trimestre aqui, aí nós podemos pensar começando em zero, sem problemas. Podemos começar aqui começar em zero, ó, não tem problema. Ou, né, começar no 1 direto aqui também, sem problemas também. Vamos começar no zero. E aí, eu quero saber o seguinte, quero saber qual que é o valor que eu tenho que depositar. E aí vamos pensar aqui também, né? Esse depósito, já que não falou nada, já que não deu nenhum indício ao contrário, esse depósito acontece também no quarto período, certo? E aí é bom a gente então melhorar aqui e colocar... Ficar meio capenga aqui, né? 4 aqui de fora. Então aqui nós temos aqui 3, né? 2, 1. Então esse valor aqui, que eu vou chamar de x, mas vocês vão ver que no próximo módulo, né? Na verdade vocês vão ver hoje, porque eu vou ensinar uma função na matemática financeira, ou seja, função da HP e do Excel, que, né, vai ter esse nome. Infelizmente, quer ver? Que vai acontecer? Eu não vou fazer isso nesse exercício para dificultar as coisas, né? Mas vocês vão ver que esse x que eu estou falando aqui, ó, ele nada mais é do que a PMT ou, né, no caso do Excel, PGTO, beleza? Certo? Vou chamar de x por enquanto, tá? Para não passar o carro aí na frente dos bois. Vamos chamar de x. Então essa ideia, né, que ele quer é isso. Qual que é o x? Beleza? Qual que é o valor do PGTO, PMT, enfim. Qual que é o x? É bom a gente apresentar dessa forma, porque vocês conseguem perceber que tudo é uma questão de equivalente de capitais. Vai chegar na unidade 6, vocês vão ver uma forma mais fácil de resolver isso. Mas vocês poderiam pensar o mesmo exercício da unidade 6, unidade 7, unidade 8, em termos de equivalência de capitais, certo? Então, essa que é a ideia. Então, quais outras informações que eu tenho, né? Eu tenho que o I está ao ano, mas esse aqui está ao trimestre. Então, eu tenho que deixar tudo na mesma data, pelo menos o I, né? N e I devem estar na mesma data. Nesse caso, vamos transformar inicialmente o I para a data do N, certo? Então, para fazer isso, eu vou achar o I equivalente, né, ao trimestre. O I equivalente ao trimestre, posso colocar IQ aqui, né, ou posso colocar, algumas vezes eu fiz também, vocês perceberam aí no Moodle, né, nos exercícios que eu desenvolvi, posso colocar aqui também, ó, I ao trimestre, certo? Então, I ao trimestre vai ser o quê? Vai ser 1 mais, o que é o I ao ano? 0,2, beleza? Que eleva ao quê? É o Qzinho. Esse Qzinho meu aqui é o quê, gente? Olha, quantos períodos menores eu tenho dentro do maior, certo? Eu quero transformar ano para trimestre, eu tenho que reduzir, né? Se eu tenho que reduzir,
o número aqui, ó, ele tem que ser menor que 1. Né? Então eu tenho 4 trimestres no ano, então eu levo a 1/4 e não 4, porque se eu levasse a 4 ia aumentar. Então é esse tipo de raciocínio que eu ensinei para vocês nos vídeos aí e tenho conversado com vocês. Então eu levo a 1/4, beleza? É como se estivesse tirando a raiz quarta. Tudo isso menos 1. Então aí quando eu faço essa continha aqui, eu transformo o I, que está o ano, ao trimestre. Como eu fiz aqui já, de forma arredondada, viu? De forma arredondada. Depois a gente vai fazer isso no Excel e no HP, viu, gente? Então, primeiro mostrando para vocês a mecânica, né? Ou seja, via álgebra. E depois a gente resolve de forma mais rápida no HP, no Excel. Beleza, 4,66%, né? Aproximado, porque como vocês vão ver lá no HP e no Excel, eles não aproximam. Aí a gente tem como achar os valores exatos. Beleza, então, 4,66%. Ao trimestre. Fala, Júlia. Eu tenho uma dúvida que é assim, nos exercícios que foram passados, daquela professora, ela acabou, em alguns exercícios, ela simplesmente pegou, tipo, por exemplo, se fosse ao trimestre, ela pegou 20 dividido por 4. Quando que eu faço? Ah, tá. Quando eu falar aqui que a taxa ela é nominal, certo? Quando eu falar que eu achar a taxa nominal. Quando eu informo que a taxa é nominal, ok? Aí você pode ter o caso de transformar, né? Simplesmente a partir da divisão. Dividir a taxa nominal, aí você divide. Agora, quando eu falo, né? Quando eu falo que eu quero ganhar, né? Eu falo a taxa efetiva, ou eu não falo nada, né? Simplesmente fala que a taxa, ó, se a instituição financeira paga 20% ao ano, então você ganha. Você sai de 1 e vai para 1,20. Você sai de 100 e vai para 120. Certo? Ou quando eu não falo nada, ok? Eu estou falando de taxa equivalente. Então, quando eu falar que quero ganhar, certo? Eu tenho que achar a taxa equivalente. Quando eu falo que a taxa é nominal, certo? Eu simplesmente divido. E vocês vão ver que no capítulo 7, no capítulo 7 da unidade, mas a nossa unidade, a unidade 7, na nossa unidade 7, né? Eu vou falar lá sobre tabela price, certo? Vou falar sobre tabela price. A tabela price, geralmente, a taxa é dada ao ano, por definição, por padrão, e você vai ter que dividir, e muitas vezes a gente faz as contas ao mês, aí você vai ter que simplesmente só dividir. Isso aqui é uma convenção. Beleza? É uma convenção. Então, em alguns exercícios pode ter enunciado que a taxa é uma taxa nominal e a capitalização ela é diferente da taxa nominal. Então, por exemplo, na unidade passada, né? Na unidade passada a gente aprendeu fazer os cálculos quando a capitalização é diferente da taxa. Então, quando eu falo que a taxa é numa dada data e a capitalização é diferente, aí é como se eu tivesse, né? Se eu não quiser colocar isso direto na fórmula, é como se eu tivesse que calcular a taxa equivalente. Certo? Mas, aliás, desculpa, é como se eu tivesse que calcular a taxa equivalente, mas para isso eu primeiro divido, né? Eu divido o valor da taxa, 20% dividido por 12, aplico na fórmula do FV, certo? E acaba que a taxa que vai gerar é uma taxa maior, certo? Então, assim, esquece a taxa equivalente aqui. Então, assim, eu sei que é meio confuso e vocês têm razão, viu? Isso é uma dúvida sempre que paira. Sempre que paira. E aí, professor, quando eu divido e acho a taxa equivalente? Quando eu divido? De uma forma geral, depende muito do enunciado do exercício, mas de uma forma geral, eu divido quando eu estou falando de taxa nominal e a dada taxa, certo? A dada taxa, num período, ela é diferente do período de capitalização. Eu dei a taxa ao ano, o período de capitalização é mensal. Isso o exercício geralmente informa, beleza? E na tabela price, por definição, a taxa é dada ao ano, você vai achar, né, a prestação ao mês, por exemplo, né, que é a do financiamento, aí você vai dividir a taxa, é a nominal. Certo? Agora, quando eu falo, qual que é a taxa equivalente? Qual que é a taxa efetiva? Eu informei no exercício que eu quero ganhar,
eu tenho que pagar, certo? O valor correspondente, aí é a taxa equivalente, aí essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui. Beleza? Muito obrigada. Nada. Beleza, então. Então, primeira coisa, a gente achou a taxa equivalente, então agora é pensar o exercício, né? Pensar como que eu posso resolver o exercício aqui. A informação, né, que eu tenho é essa aqui, ou seja, todas as informações que eu tenho eu coloquei aqui no nosso diagrama de caixa, né? Agora eu quero que vocês pensem o seguinte, ó, eu vou pensar, eu já falei sobre isso, mas por favor, fixem mais ainda essa questão. Eu vou ter sempre situações aqui na matemática financeira em que eu vou confrontar duas opções. Eu vou confrontar uma opção A com a opção B, certo? Beleza? Eu vou confrontar uma opção qualquer que eu chamo de opção 1 com a opção 2, ok? E como a gente já teve casos aqui na nossa disciplina, em alguns exercícios aqui, que eu vou confrontar uma opção à vista, certo? Com a opção a prazo, por exemplo. Beleza? Então sempre tem como eu colocar no diagrama de caixa duas opções. Uma opção eu posso colocar ela setinha para cima ou para baixo, e a outra opção ao contrário. Ok? E outra opção ao contrário. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar o seguinte, que seja do jeito que eu estou analisando o diagrama de caixa, eu confrontando uma opção com a outra, os capitais têm que ser equivalentes. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, agora eu vou fixar isso aqui, né? Para ficar mais fácil. Vou fixar isso aqui. Estou falando o seguinte, ó. Se eu tenho a opção aqui, a opção aqui, o cara está, né, investindo, para depois receber, né? Eu tenho a opção aqui A com a opção B. Essas opções, esses fluxos, eles são equivalentes. A é igual a B. Quase sempre, na maioria das vezes, eu resolvo o exercício de equivalência de capitais desse jeito. Eu igualo os fluxos. Os fluxos, né, vamos colocar aqui, ó, os fluxos, aí eu falo fluxos, porque eu quero falar de, né, entrada e saída, né? Os fluxos, eu não vou colocar em parênteses não, vou colocar aqui, ó, os fluxos S, né? Os fluxos de entrada e saídas devem ser iguais. Beleza? O fluxo da opção A tem que ser igual ao fluxo da opção B. Ok? Como que eu faço isso? Faço o seguinte. Isso aqui não ficou bom, né? De jeito nenhum. Vou colocar aqui que tomou meu espaço. Poderia ter colocado aqui embaixo, bobeira. Mas vamos lá. Vou colocar aqui. Agora vou colocar mais de forma, ó, os fluxos de caixas, né? Ou posso colocar fluxos, né? Ou simplesmente fluxo de caixa. Aí eu estou falando fluxo de caixa, entrada e saída. O fluxo de entradas e saídas devem ser iguais. Devem ser. Eu não sei, eu estou piorando minha letra, não estou entendendo não. Em vez de eu melhorar, eu estou piorando. Vai entender. Vamos lá. Isso é importante frisar porque, né, com essa lógica eu resolvo muita coisa, mas muita coisa mesmo aqui na equivalente de capitais. O que eu estou falando? Falando o seguinte, ó, 10 mil, né, 10 mil tem que ser igual a x mais x mais x mais x. São 4x? X mais x mais x mais x. 4 vezes x. Se fosse uma soma contábil, tranquilo, né, gente? 4x, 10.000 divide 4, 2.500. Pronto, x é 2.500. Seria muito simples, mas essa não é a questão. Por quê? Porque esse x aqui está na data 1, esse aqui está na data 2, né? Aqui está na data 1,
aqui está na data 2, aqui está na data 3 e aqui está na data 4. E o 10.000 está em qual data? 4. Está na data 4. Então, antes de fazer as continhas, certo? Antes de fazer a conta aqui para achar x, eu tenho que levar eles à mesma data. Nesse caso aqui, ó, para eu transformar o x está na data 1 para a data 4, eu tenho que fazer o quê? Quero sair do presente, vou para o futuro, tenho que multiplicar. Então, eu tenho que multiplicar ele por 1 mais i, aí eu já tenho, né? Mas eu vou colocar o i aqui só para colocar a fórmula. 1 mais i elevado a quanto? Da data 1 à data 3, a data 4 tem quantas datas? Tem, qual que é o intervalo? 4 menos 1, 3. Certo? Na data 2, que multiplica 1 mais i elevado a 4 menos 2, 2. 1 mais i elevado a 1. E esse x aqui já está na data 4. Certo? Então, eu posso montar o exercício desse jeito. E aí, depois, para achar aqui, né, o que se pede, é álgebra tranquila. Não tem muito o que fazer, não. 10.000, o x eu não tenho, né? O x eu não tenho. Posso colocar o x em evidência sem problemas? Posso colocar aqui, ó, x em evidência. Ok? 10.000, abrir aqui um colchete, 1,0466, que eu já sei, né, qual que é o i, elevado a 3, mais 1,0466, arredondando, elevado a 2, mais 1,0466 elevado a 1, mais nada, né? Certo? Coloquei o x identificado, ou mais nada não, né? Mais alguma coisa, né? Mais o quê? Mais 1, né, gente? Porque eu coloquei em evidência. Mais 1. Tá. Então pronto. Aí simplesmente pega esse valor aqui todinho, né? Pega esse valor aqui todinho, né? E passo dividindo lá. Vocês vão ver lá na unidade subsequente que eu tenho uma forma mais reduzida para achar isso aqui. Certo? Tem uma forma mais tranquila para achar isso aqui. Então, pego tudo isso aqui e passo dividindo os 10.000. Então, não é 10.000 dividido por 4, senão seria 2.500. É 10.000 dividido por um valor pouco maior que 4. Ok? E beleza, então, fazendo essa conta aqui, aí depois a gente vai fazer isso de forma mais rápida no Excel e na HP, mas se a gente for isolar o x aqui, ele vai ser x igual a, no meu caso aqui deu 2.331,76. Esse é o valor de x. Então o que que significa? Ah não, deixa... cada semana é uma coisa diferente, né? Agora tem um negócio atrapalhando no meio. Né? Tem um negócio atrapalhando no meio. Então o resultado aqui o x é igual a 2, 3, 3, 1. Ah, não adiantou nada, tá muito embaixo. Ai. X é igual a 2, 3, 3, 1. 76. Mas enfim, a gente vai fazer isso aqui novamente no Excel e na HP. Vai ficar bom. Beleza? Vamos lá. Então vamos ver aqui. Se alguém falando aqui no... Olha, Henrique, tá vendo a tela não, meu? Só você então, Henrique, porque tá normal. No meu celular eu consigo ver, mas eu não consigo ver no computador. Entra e sai de novo. Ou você tá nos dois lugares? Não, eu desloguei de um para entrar em outro. Eu tava andando para casa e precisava ligar algo. Uhum. Meu celular tava indo, aí quando eu botei no computador... Aqui tá mostrando que tá normal e parece que para os outros colegas aí também sim, né? Enfim, vamos continuar aqui. Se for o caso, tá gravando. Então vamos lá. Então, vamos lá. Vamos aqui então o mesmo exercício, só que agora vamos fazer isso aqui no Excel. Vamos fazer isso aqui no Excel, que vocês vão ver que no Excel é mais tranquilo, né? Enfim, o que nós temos de informação aqui?
nós temos a informação seguinte, né? Agora vamos colocar aqui. Eu tenho que o valor futuro, né? Ele é 10 mil no futuro. Só lembrando o seguinte, né, gente? Só lembrando o seguinte, que acontece? Percebam aí que a gente achou que se pede. Então, o cara tem que depositar 2.332, arredondando. 2.332 por mês, caso ele queira ter 10 mil ao final de... Por mês não, por trimestre, né? Caso ele tenha, queira ter 10 mil ao final de 4 trimestres. Por que não 2.500? Porque ao longo desse período ele ganha juros de 20% ao ano, certo? Beleza, então vamos fazer isso aqui em termos operacionais no Excel. Como que seria? Olha, então tem informação que está em cima, que o valor futuro, o valor no futuro que ele tem que ter é 10 mil. A taxa de juros, né, ao longo desse período aí até o futuro é 20%, vamos colocar aqui 20%, só que ao ano, ok? E aí, no caso, ele quer saber qual que é, né, a PMT, ou no meu caso aqui, o X, né, ou no caso aqui, vocês vão ver no caso do Excel, o que nós chamamos de PGTO, ao final de quarto período. Nesse caso aqui, o meu N, né, é 4 o quê? 4 trimestres. Deixa eu colocar aqui antes todas as variáveis que eu não tenho, né? Fica mais fácil, mais palatável. E todas as variáveis que eu quero achar. Esse aqui é o que eu quero achar, né? Qual que é o meu X? Estou chamando aí de X. Mas vocês vão ver que esse X aqui nada mais é do que a função PMT ou PGTO no Excel. O X aqui porque é o nome que eu dei ali na exercício, na álgebra, para fazer de conta que vocês não sabiam ainda o que é PMT nem PGTO. Beleza, então essa é a ideia. E aí a gente, né, para facilitar a nossa vida, primeiro achamos a taxa equivalente ao trimestre. Já que aqui está ao trimestre e aqui está ao ano, vamos deixá-los numa mesma data. Nós optamos por deixar ao trimestre, já que vai facilitar a nossa vida. Vamos lá? E, por incrível que pareça, viu, o Excel, nem HP, tem aí função de taxa equivalente, não. A gente tem que usar o que aprendemos lá da equação, que é 1 mais os 20%. Tudo isso eleva ao quê? Circunflexo que eleva ao quê? Eleva a 1 que divide o 4 aqui, né? Que seria o tanto de períodos menores eu tenho dentro do maior, que eleva a 4 menos 1. Nem lembro se eu coloquei 1 lá da outra vez no exercício, acho que coloquei. Depois eu vejo. E aí a gente acha a taxa, colocar aqui em porcentagem, duas casas, de 4,66. Com essa taxa aqui, aí eu coloco, né, ao trimestre, eu já posso achar de uma forma bem mais rápida, certo? O nosso PGTO, né? Então isso aqui tudo são os inputs do modelo, eu gosto de falar assim, né? Os inputs do modelo. Isso aqui eu vou ter que achar no processo, beleza? Ter que achar no processo. E por último aqui o que eu quero achar são as taxas. Poderia fazer via álgebra lá, do jeito que eu fiz no quadro com vocês anteriormente? Poderia, mas aqui vamos facilitar a nossa vida, né? Vamos colocar a função que realmente importa, que faz automático, que é a função aqui. Eu não vou detalhar muito essa função, por quê? Porque a unidade 6 é só dela. Então, só mostrar para vocês que existe, tem como a gente facilitar a nossa vida, né? Não vou falar muito dela, porque na próxima unidade aí a gente vai aprender muito dela, vai usar muito ela. Então, a função o quê? PGTO, viu, gente? PGTO. Função PGTO é igual a... Primeira coisa que você tem que colocar é a taxa. Então, a taxa agora é ao trimestre, certo? 4,6. Ponto e vírgula, número de períodos, 4 trimestres, certo? 4 trimestres. E essa função PGTO, a informação que eu tenho não é o valor futuro, não é o valor presente, é o valor futuro, certo? Então, eu vou pular, né, um ponto e vírgula, vou pular um espaço, então ponto e vírgula, ok?
E aí eu coloco o valor futuro, que nesse caso aqui é 10 conto. Se eu colocar 10 aqui, vai sair negativo, né? Por questões de convenção de caixa. Vou colocar negativo aqui para sair positivo, né? A gente entende, certo? A gente entende. Assim, tudo bem, podemos deixar assim, em termos de convenção de caixa, o correto é esse, né? Já que no futuro vai ser uma entrada de dinheiro, o que vai ser aqui mês a mês é uma saída. Então vamos deixar assim. É porque eu gosto dos valores aqui, geralmente tudo positivos, mas enfim, para mim talvez é fácil, eu entendo, né? Mas vamos fazer o corretamente, o correto. O correto é deixar aqui positivo, beleza? E foi o que aconteceu, né? E foi o que aconteceu, deu 2.331,76, que é a mesma coisa se a gente tivesse feito via álgebra, viu? O valor que eu achei aqui de 2.336 nos meus resultados aqui, que eu fiz, foi via álgebra, não usei a função PGTO não, viu? Via álgebra deu isso aqui também, então via função PGTO também deu isso aqui, beleza? Então beleza, e na HP, o que nós temos? Na HP, tá aí embaixo. Primeira coisa que a gente faz na HP é limpar isso aí tudo, dá um F-fim, ou F-enter, né? Dá um F-enter, F-fim, que aí limpa tudo. O que nós vamos fazer? Vamos colocar as funções na HP, ó. Posso colocar 10.000. Outra coisa, né? Vamos supor que eu não tenho os 466. Eu não sei, eu não vou só pegar 4, enter e 4 divide, né? Que seria 5, não vou fazer isso. Eu teria que achar o 466. Como que eu posso achar aqui? Simplesmente aplicando a fórmula, ou, né, como eu acho, se não me engano, eu já comentei com vocês, enganar o japonês aqui, né? Como que eu engano o japonês aqui? Que está aqui dentro da HP. Eu simplesmente jogo um valor arbitrário, por exemplo, 100, né? 100, considerando que na data zero eu tenho 100 de dinheiro, beleza? 100 de dinheiro. Na data futura, isso cresceu para 120, que é exatamente, né, 20% a mais. Então, coloco 120 CHS, né? Se eu tenho 100, o outro valor tem que ser negativo. Se eu tenho menos 100, o outro valor tem que ser positivo. Então, ele cresceu 20%, então é o FV. E ao longo desse período aqui, ao longo de 100 para 120, eu tenho 4 períodos. 4N. Então, qual que é a taxa periódica equivalente que faz eu sair de 100 para 120? Certo? Aí eu puxo o I. Dá os 4,66. Beleza? Então, eu poderia achar a taxa equivalente desse jeito, usando essa linha de raciocínio. A HP não faz automática, você tem que aplicar essa linha de raciocínio para você desenvolver, né, o cômputo da taxa equivalente aqui na HP. Ou simplesmente, né, F-fim, ou simplesmente usando a álgebra. Na HP também tem como a gente usar a álgebra, né? Que é o quê? A gente coloca, né, enter, ponto 2 mais, que a gente sabe, enter. E eu quero elevar isso aqui a 1/4, que eu sei aqui, ó. Olha o y eleva a x aqui acima do price, né? O y eleva a x. Também, né, abaixo tem a raiz de x. Beleza? Então, assim, eu tenho que... Eu acho que fica um pouco diferente para vocês aí, né? Acho que está uma linha abaixo quando eu aponto aqui. Mas, enfim, agora ficou certo. Então, aí nós temos aí, então, o y que eleva a x. Ok? E basta fazer então agora o seguinte, né? Você não sabe quanto que é 1/4, é 0,25, mas se eu não sei, enter, 4 divide, y eleva a x, certo? Aí deu 1,05 e não arredondou, né? 1 menos 100 vezes, para transformar em porcentagem, eu também acho o mesmo 4,66, certo? Então, sim, o que eu fiz aqui não foi nenhuma novidade, porque simplesmente eu traduzi a álgebra da fórmula aqui para HP. 1 mais I que eleva a Qzinho, o Qzinho é 1/4 menos 1. Só isso que eu fiz. Beleza? Então, nós temos essa possibilidade. Aí eu coloco aqui como se fosse o I, né? Ok? Então, assim, 4,66 I. Deixa eu dar deixa eu dar um F aqui, né? Então, 4,66, que deve ser alguma coisa a mais aí, né? Porque a gente não sabe quanto. Vamos ver aqui, ó.
F9, todas as casas decimais. Então não é 4,66, é 4,66, 35 e assim por diante. Então quando você quer aumentar as casas, dá o F e o número. Então eu no caso aqui que é só 2 casas, F2. Só quero 4 casas, que eu gosto de trabalhar mais com 4 casas. F4. 4,66, 35. Então 4,66, 35 e na HP vai em porcentagem mesmo. Nas fórmulas sempre vai que jeito? Sempre vai em decimal. 0,46635. Ok? Mas na HP é em porcentagem. Então 4,6635 e aí eu tenho aqui 10 mil, que é uma entrada, então pode ser positiva, está no futuro. E ao final, né, de 4 períodos, nesse caso aqui 4 trimestres, 4,66 ao trimestre, 4 trimestres, 4N, eu vou ter os 10 mil. Isso equivale a depositar quanto período a período? Aí eu puxo o PMT aqui, ó. Eu puxo o PMT, certo? Então o PMT aqui, acho que agora tá certo, né? Para vocês aí. Porque aqui para mim tá errado. PMT, puxei, dá 2.331,75. Arredondando aí, né? 76. Como já tinha achado no Excel. Beleza, pessoal? Então nós demoramos mais um pouquinho aqui nesse exercício, porque a gente desenvolveu, né, a linha de raciocínio aí dos problemas, como a gente desenvolveu na lousa aqui, e além de tudo fizemos aí também no Excel e na HP. Talvez os outros serão mais rápidos, né? Vamos ver aqui como que vai ser. Já vi que eu vou gastar mais tempo que eu imaginava, mas de qualquer forma, assim, mais tempo que eu imaginava para resolver o exercício, mas o tempo aí é o mesmo, né? O tempo de 1h40 praticamente é o mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Porque para mim o exercício finalizou, e para vocês aí? Tranquilo? Então, beleza, então deixa eu tocar o barco aqui. Agora foi, né? Tranquilo. Beleza, deixa eu um outro exercício aqui, deixa eu ver como que esse exercício é mais tranquilo. Mesma linha de raciocínio. Esse aqui na verdade é mais complicado. Do jeito que eu gosto. Então, vamos lá. Então, outro exercício aí, vamos colocar aqui ele na lousa, beleza. Vamos lá. O preço à vista de uma casa é 500 mil. O vendedor facilita a transação propondo o seguinte esquema de pagamento: 100 mil como entrada, 2 parcelas semestrais de 200 mil e um pagamento final de 157 mil e 10,59. Se a taxa contratada for de 3% ao mês, então aí a gente já tem que lembrar, né, que o N e o I eles não estão na mesma periodicidade. Temos que transformar ou o N para o semestre ou o semestre para o mês, né? E aí a questão é, se a taxa contratada é de 3% ao mês, qual será o último pagamento? Então aqui ele quer saber qual que é o N, né? Então, qual que é o N? Montar o exercício, se fosse fazer na mão, seria meio complicadinho. Mas como a gente tem o Excel e o HP para nos ajudar, a gente vai ter dificuldade, se é que vai ter dificuldade, só em montar o exercício, beleza? Então, vamos lá. Então, deixa eu sempre apresentar aqui na linha do tempo. A linha né, porque nos ajuda melhor aí a desenvolver o raciocínio. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte: você tem a opção de comprar à vista. Se você comprou à vista, vamos supor que você está comprando, né? Você comprou à vista, você deixou de pagar o dinheiro. No caso aqui, deixou de gastar 500 mil. Vamos colocar isso aqui tudo eliminar 5 zeros que dá na mesa. 500 mil. 500. Beleza? Ou você paga 500 mil à vista, ou você vai pagar o seguinte: ou você vai dar, cadê? 100 mil de entrada, ó,
100 mil de entrada. Os próprios 100 vai sair na data 0 aqui já, né? 100 mil de entrada. 100 aqui. E nós temos que pode dar duas prestações. Aí você vai pagar aqui de 200. Uma aqui. Uma aqui. 200, 200. Então, 200 aqui. 200 aqui. Vamos colocar aqui, a gente tá o semestre, né? 1, 2. Primeiro semestre, segundo semestre. Então, aqui a gente tem a linha do tempo em semestres. Semestres. Beleza? E o outro valor, né? O outro valor vai ser dado em uma data que eu não sei, que eu quero saber. Só sei o valor. Né? Só sei o valor. Aqui esse valor ele é de 157 mil. Aí é que está o problema de arredondar, né? Arredondar isso aí vai ser, enfim, é a mesma coisa de colocar 157, 0, ainda deu na mesma, né? 0,10, 59. Já teve um punhado de zero que eu não queria, mas tudo bem, vai lá. E aí a grande questão é o seguinte, ó, qual que é esse N aqui? Qual que é esse N? Beleza? Qual que é esse N? E vejam bem, aqui eu tenho a situação exata que eu falei para vocês no exercício anterior, né? Eu tenho uma situação em que eu estou avaliando uma opção à vista, certo? Opção à vista, beleza? Em relação a uma opção a prazo. Tá? O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que esse fluxo aqui, ó, esse fluxo aqui, eu vou deixar ponto aqui, ó, esse fluxo aqui tem que ser igual ao de cima. Então, os fluxos, no caso aqui, estou chamando de A e P à vista e a prazo, eles devem ser iguais. Tranquilo? Então, sempre eu tenho que montar desse jeito o exercício. Então, eles serem iguais implica no quê? Implica que 500 mil é igual a 100 mil, mais 200 mil, mais 200 mil, mais 157 e uns quebrados, 0,10, tá bom. Depois a gente coloca 59. Ora, mais 500 mil está em que data? 0. E eu vou colocar aqui de cor diferente, né? Só para destacar. Então, nós temos aqui que o 500 mil ele está em data 0. E o 100 mil, que é o data? 0. E o 200 mil está em qual data? 1, que é um semestre. E outro 200 mil está em qual data? 2, que é 2 semestres. E esse aqui está em qual data? Não sei, é que eu quero saber. Beleza? Então, como que eu monto isso aqui? Ora, transforma agora tudo para a mesma data. Transformar para tudo para a mesma data significa que está na mesma data, 0. Aqui está na mesma data. Como eu falei para vocês, geralmente a gente acha tudo numa data 0 para facilitar. Então, eu vou transformar os 200 mil aqui nessa data 0. Que nesse caso aqui é 1 mais 0,03. Se eu colocar 3 aqui, aqui tem que ser 6, certo? Como eu já transformei, eu já estou fazendo a linha de raciocínio tudo ao semestre, antes vamos fazer o seguinte. Acabei esquecendo, né? Da outra vez eu fiz primeiro, mas eu acabei esquecendo aqui. Antes vamos achar aqui Não precisava, viu, gente? Poderia colocar direto na fórmula. Eu poderia colocar direto na fórmula. Eu estou só tentando padronizar aqui com o que a gente fez no exercício anterior. Deixa eu colocar aqui. 0, 0. Poderia, né? O que eu faço aqui? Achar a taxa ao mês. É o quê? IQ ao semestre. É igual ao quê? IQ 1 mais 0,03 eleva a 6 menos 1. Aí eu tenho a taxa ao trimestre, que nesse caso aqui foi... aí eu já achei, viu? Depois a gente faz isso no Excel, no HP. 16,41% ao semestre. Beleza? Então eu vou usar essa taxa aqui. Vou usar essa taxa aqui. Então eu divido 200 mil por 1,1941, né? Aproximadamente. Porque esse aqui também é arredondado, né? Arredondado.
E 200 mil eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 1,1941 elevado a 2. E os 157.010 e 59, eu vou dividir por quanto? Aqui que está a jogada, né? Aqui que está a jogada. Vou dividir por 1941 elevado a n. É o que eu quero. Beleza? É o que eu quero. Então, parece ser difícil, mas não é não, viu, gente? Parece ser difícil, mas não é. Fique tranquilo, né? Então, vou melhorar aqui. Depois a gente aplica o log no HP, no Excel, mas eu vou melhorar aqui essa fórmula aqui, que nada mais é o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. É eu pegar, né? Fazer essa continha aqui, né? Fiz a continha aqui, ok? Fiz a continha aqui, tranquilo, fazer essa continha. Faço essa continha aqui, tranquilo, ok? Pego esse valor aqui e trago tudo para lá, pro lado de lá, ó. Aí eu vou diminuir, né? Todos os valores eu vou para lá, vou levar o quê? Já que tá, né, aqui é mais, né? Lembrando, né, gente, que isso aqui é mais, né? Esse aqui é mais. Acabei apagando, né? Beleza, então eu vou pegar todos os valores aqui e vou diminuir, vou passar lá reduzindo, já que está somando. Passar reduzindo. Passei reduzindo. Beleza? Apagou aqui, né? Mas vocês entenderam. Eu vou pôr aqui em cima que fica mais fácil. Então, tudo vou passar para lá, reduzindo. Beleza? E aí vai ficar que valor? Ora, vai ficar, eu já fiz as contas, porque só continha de mais e de menos. Já fiz as contas aqui, o meu aqui foi 92.245, aí não, é 92, né? 245,07. Não adiantou nada ter que cortar os zeros. É igual a o 57, só esse valor, viu? Só o 0, 1 e 2. Na data N não transformei. É 157,010,059. Isso tudo, né, dividido por 1,1941 elevado a n. E qual que é o procedimento aqui agora, então? O procedimento aqui agora é o seguinte. Passa esse aqui multiplicando lá, beleza? E passa esse aqui dividindo, para facilitar. Passa esse aqui dividindo, passa aqui multiplicando. Aí, na verdade, eu vou achar, né, 157 dividido por 92, beleza? E aí eu vou ter essa questão aqui, eu vou ter aqui, ó, 150, deixa eu ver se eu tenho esse resultado. Tem. Tem 1,7021, que é 157 dividido por 92, é igual a 1,1941 elevado a n, certo? Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou tombar esse n aí, né? Eu vou derrubar ele. Como que eu vou derrubar ele? Aí aplica um ln aqui, aplica um ln aqui, do lado de cá, tá? O que vai fazer? Vou derrubar ele do lado de cá. Derrubo ele. Então, esse valor vai ser a mesma coisa que n é igual a... derrubei para lá, né? Então vai ser ln de 1,70021. Tudo isso dividido por... deixa eu colocar dividido aqui do lado, porque senão vai dar pau. Dividido por ln de 1,1941. Achou essa divisão aqui, eu achei um n, deixa eu subir também, senão vocês não vão enxergar. É um n de 3. 3 o quê? Semestre, já que eu falei em semestre. Semestre 3. Ou simplesmente 1 ano e meio. 3 semestres. E na HP e no Excel, como que eu faria isso? Tem como fazer isso aqui no HP e no Excel? Não tem via funções financeiras, não. Então, é o mesmo procedimento que a gente fez aqui, né, via álgebra. Claro que achando os valores de forma automática, eu tenho que fazer no Excel. Oi.
Ah, 92.2, deixa eu colocar aqui. Ele é aqui, ó. Eu peguei 500, né? 500 menos 100, 400. Ok? Tô passando para lá. Isso aqui é um igual, né? Tô passando para lá. 200 dividido por 1,1941. Apaguei aqui, não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, tá apagado. Espera aí. 1,1941, né? 200 dividido por 1,1941, né? Fiz essa conta, passei para lá de reduzir dos 400. Fiz a conta aqui, peguei 200 dividido por 1,1941 elevado a 2, tirei do 400 também. Então essa conta aqui deu 92.241,5. Certo? Essa conta, aí ficou só essa aqui, ó, para eu fazer. Certo, Steph? Beleza. Tá bom. E no Excel, né? No Excel é na HP. Como que faríamos isso aí? Ora, vamos aqui criar uma outra planilha. Vamos aumentar aqui o tamanho dessa planilha para vocês enxergarem, né? E que nós temos de valores aqui. Nós temos o seguinte: eu tenho que o valor à vista, o PV, é igual a 500 mil. Aqui vamos colocar 500 mil já, né? 500 mil aqui não tem problema de zeros, não. O I, que a taxa tá ao mês, vou colocar aqui porcentagem 3% ao mês. Vamos achar que a taxa equivalente ao semestre, já que a gente está falando de semestre no fluxo de caixa. Ao que? Aí nós vamos achar que é o trimestre. É igual a fórmula, viu? 1 mais 3 elevado a quantos meses tem dentro de um semestre? 6 elevado a 6 menos 1. Certo? Aí simplesmente a gente transforma em porcentagem, aumenta 0. Aí eu tenho a taxa ao semestre. Por que isso é importante? Porque aí eu vou resolver aquela equação doida lá, ó, que eu montei. E mais uma vez, viu, gente? Mais uma vez, infelizmente, eu não posso, por exemplo, usar a função aqui NPAIR, não. Que é uma fórmula que seria o N, né? Não tem como. Por quê? Porque nesse caso especificamente aqui, eu tenho valores diferentes período a período. Eu tenho 200 mil, mas depois eu tenho 157. Não é o mesmo valor. Se fosse, eu usava o NPAIR, mas nesse caso aqui não é. Então a conta aqui é na marreta mesmo, é na mão. Eu tenho que saber montar a equação. Oi? O senhor poderia fazer achando ao mês? Achando, posso? Boa ideia. Então aqui, ó, isso aqui você pode esquecer? Poderia esquecer aqui, beleza? Não precisaria transformar para o semestre. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer ao contrário, que o nosso N aqui, mas aí que tá, o N é o que eu quero achar, né? Eu só sei parte do N, né? Então é até difícil colocar N aqui 6, ou 6, né, ao mês, que é complicado. Mas enfim, não vou nem colocar aqui. Então vamos achar ao mês. Então N é o que eu quero, beleza? N é o que eu quero. E eu vou, o N que eu quero, né, é no FV, né, no valor futuro, no último valor. Porque os outros intermediários vai ser o quê? Serão meses agora. Então vamos achar diferente. Então, se eu quero achar o mês, não tem fórmula para isso no Excel nem HP. Você tem que saber montar aquela equação lá, ok? E aquela equação lá é o que? 500 mil na data zero, é o valor à vista. Dei entrada de 100 mil, não tenho que... né? Então 500 mil é igual ao outro fluxo de capital. Não tenho que trazer para a data zero, que a entrada já está na data zero. Mas, aí sim o outro, que é o 200, né? Dividido, esse sim eu tenho que trazer para a data zero. Dividido dá quanto? A 1 mais I, 1 mais 0,03, que está ao mês, elevado a 6, certo? Mais, vai mostrar aí, gente, eu sei que vocês não estão vendo aí, né, mas vai mostrar agora mesmo. Mais os outros 200 mil, né, dividido por
mais uma vez, 1 mais I, 1 mais 0,03. Nesse caso, já passaram 2 semestres, ou seja, 1 ano. Então, elevado a 12. Mais, e aí é o que eu tenho no final, 157.010,59, né? Dividido por 1, né? 1 mais 0,03 elevado a n, que eu quero saber. Então, a equação doida é essa aí. Deixa eu trazer para vocês aqui, ó. Então, tem que saber essa equação. Não adianta querer, não. Tem que saber montar ela. É óbvio que no Excel depois é fácil da gente fazer de uma forma mais rápida, né? Mas aí, o que eu fiz aqui, né, para achar? Eu simplesmente achei essa parte aqui primeiro, ó, beleza? Até o 157. E aí depois fiquei só com 157 dividido por 1 mais 0,3 elevado a n. Beleza? Então foi isso que eu fiz. Então posso fazer de novo aqui, ó. Então vai ser 500.000, vou colocar 000, menos 100.000, eu sei que é 400, beleza? Primeira parte é 400. Então, agora eu estou fazendo a outra parte, né? Ou posso fazer tudo de uma vez também, né, gente? Não tem importância. Posso fazer aqui, coloca menos. Mas aí você tem que começar a usar colchete, chave, pode confundir, faz por partes. Então, primeira parte, né, tá aqui, ó. Primeira parte aqui é essa aqui. Essa azulzinha aqui. Não, tá ruim. Essa azulzinha aqui. Beleza? Tá aqui. Aí a segunda parte vai ser aqui, ó, essa aqui. Colocando outro azul, azul mais forte. Tá aqui. Vai ser o quê? Vai ser 200.000, né? 200.000 dividido por 1 mais... Eu sei que é 0,3, né? 0,03 elevado a 6. Então, essa é a continha aqui, desse azulzinho mais forte. Depois só reduzir tudo. E aí eu tenho a outra continha aqui, dessa outra parte aqui. Vou colocar no azul mais forte ainda. Aqui. Que é igual a 200.000. Tudo isso dividido por 1 mais... já sei que é 0,03, né? 1,03 elevado a 12. É claro que você poderia substituir isso aqui pela função FV, né, gente? Você poderia colocar aqui cada um do valor. Eu fiz isso em um dos exercícios aí para trás, na aula passada não. Na unidade passada, a gente poderia fazer isso, certo? Enfim, depois eu melhoro isso aqui. Beleza, eu estou tentando fazer e replicar tudo na álgebra para vocês. Elevado a 2, aí você tem esse valor aqui, 147. E aí ficou só o 157, né? Só ficou 157, que é, né, esse valor todo aqui. Vamos lá. Então, tudo isso aqui é igual a... Vou colocar aqui igual. Todo esse valor aqui é igual a... Vamos colocar aqui, é igual esse valor menos esse, que deu exatamente os 92.000. Mais 92.000 é igual a, aí mais uma vez, é igual a esse que restou aqui, ó. É igual aos 157.010 dividido por 1,03 elevado a n. E aí eu tenho que formular, né? Aqui não adianta, eu tenho que saber que eu tenho que aplicar o log, né? Eu tenho que n nada mais é do que, isso aqui eu já sei, né? Da álgebra anterior, ln de 1,7021, que é a divisão lá. Então posso pegar aqui, né? Vamos fazer por partes primeiro. Vamos pegar aqui que agora eu vou tirar aqui, ó, vou passar o n para cá, certo? Vou passar o ln multiplicando e o 157 dividido o 92.000 quebrado, certo? Então vou pegar aqui igual aqui, ó, igual a 157.010,59 dividido por 92, dá 1,70.
tudo isso é igual a, por exemplo, o 1,03 elevado a n. Certo? Agora sim eu aplico o log, né? ln de 1,702433 por aí é igual, né? Tudo isso aqui, vamos colocar aqui. Tudo isso é igual a 1,0, né? Eu aplico o log também, log igual de 1,03 elevado a n. Agora eu posso derrubar o n, né? Então isso aqui tudo é igual a, vou colocar aqui. Tudo isso aqui é igual a n, vai ser tudo igual a ln de 1,702433 dividido por o ln de 1,03. Aí nesse caso aqui, o n vai ser igual a 3 trimestres é igual a 18 meses. Tem que dar a mesma coisa, 18 meses. Tem como a gente fazer de forma direta na HP via funções, no Excel via funções? Não. Eu tinha que montar o exercício primeiro, certo? Eu tinha que montar o exercício primeiro. O máximo que eu poderia fazer, aí eu vou fazer com vocês aqui, talvez vocês vão achar até mais fácil, é o seguinte, né? Eu tenho aqui, eu gosto de fazer desse jeito, eu acho que eu já fiz algumas vezes com vocês. Eu tenho aqui o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa. Eu tenho aqui, por exemplo, o N. Tem aqui, vou colocar aqui o N, vou fazer com vocês. N, aqui eu tenho o fluxo de caixa, né? Aí esse fluxo de caixa tem uns que está na data zero. Eu tenho um que está na data, aí a gente vai fazer tudo ao semestre, né? Fazer ao mês, então aqui está na data 6, certo? Aqui está na data 12, né? E aqui é onde que eu quero saber, ok? Então aqui o N nosso aqui está em meses. Mais ou menos essa lógica. Então qual que é o fluxo de caixa na data zero? Ora, é uma entrada de caixa de 500 mil. E qual que é o fluxo de caixa na data zero? A entrada. Então a entrada de menos 100. Beleza? E na data 6 é uma entrada de quanto? Menos 200. Que a entrada na verdade é menos saída, né? É 0 a 0. Eu falei entrada menos significa que é a saída. 200. E aqui também 200. Beleza? 200. Aqui é quanto? 150. Também saída, né? Menos 157,010,59. Ok? Saída. Tudo isso aqui é o fluxo de caixa na data N. Então vamos lá. Tudo isso aqui. Vou colocar aqui positivo. Colocar aqui, né? Belezinha. Fechar tudo isso aqui. Tudo é o fluxo de caixa na data N. Porque esse negócio não está assim. Vou colocar em... Né? Então, tudo na data N. Agora eu quero saber todos esses fluxos de caixa que estão na data N, na data 0. Aí eu chamo isso aqui de PV. Beleza? Chamo isso aqui de PV. Tranquilo? Aí eu vou achar então o PV de cada coisa. Qual que é o PV de 500 mil? O próprio 500 mil. Está na data 0. Qual que é o PV de menos 100? O próprio menos 100. Está na data 0. Beleza? Vamos colocar aqui o I, né? O nosso I aqui, já que a gente está falando ao mês, no caso, o I vai ser 3, né? Vou colocar aqui 3%, só para cravar aqui. 3% ao mês. Beleza? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, o I é 3% ao mês. Deixei ele fixo aqui, tranquilo? Vamos colocar aqui em destacar. E na data 6 já não está na data 0. Então o que eu vou fazer? Transformar ele para data 0. Via função. Igual a PV. Oh, caramba. Olha só VP, né? VP. Olha a conclusão aqui. VP do português. Inclusive vamos transformar isso aqui, ó, também é VP. VP. E aqui é FC, que é o fluxo de caixa mesmo. Ou também, né? Faz todo sentido falar em valor futuro, mas só que só isso aqui está no futuro. Por isso que muitas vezes eu coloco FC, que é o fluxo de caixa. Na HP é o CF, viu? Na HP tem aí o CF, vocês vão ver. Então, fluxo de caixa. É igual, então, VP, que é do português. Eu confundi nas bolas aqui.
a taxa, essa taxa é fixa, não vai mudar, então coloco F4, coloco cifrão de um lado, cifrão do outro para fixar ela, ponto e vírgula, número de períodos, aqui o 6, ok? Ponto e vírgula, pagamento, não tem pagamento, esse aqui é o valor que está no futuro. Qual o valor que está no futuro? Ponto e vírgula, né, é os menos 200, certo? Menos 200. Se eu colocar menos 200 aqui, vai sair positivo, né? Vai sair positivo. Então, beleza, tá o correto? Não, ele é negativo, então tem que colocar aqui negativo, menos, porque na hora de somar vai dar problema, beleza? Então, menos vai sair mais e vai sair menos. Aqui, ó, vai sair negativo. O duro que esse aqui transformou automaticamente para moeda, né? Mas paciência, deixa assim. Vamos transformar, já que quer transformar tudo para moeda, então vamos transformar tudo para moeda também. Caramba. Vamos lá, põe aí, moeda. Vamos lá. Ok, sem problemas. E o outro, aí que tá, né? A vantagem nossa é essa aqui, que agora que eu fixei os negócios aqui, eu posso puxar aqui, ó. Puxei, né? Não é o caso aqui, porque se eu puxar aqui o N vai dar um valor errado, né? E aqui vai ser o quê? Aqui vai ser esse valor, né? Vai ser menos 157,010,59, certo? Esse valor aqui dividido, ponto e vírgula, dividido por o valor que eu quero achar aqui, 1,03 elevado a n. Beleza? Então, isso seria uma forma de você facilitar as contas, né? Usar a função PV nesses fluxos de caixa intermediário, tá? Seria uma forma de você facilitar. Então, até aqui a conta é quanto? Até aqui é a soma disso aqui tudo, ó. Beleza? Que foi o que a gente achou. Aí eu igualo esse fluxo aqui, né? Aí eu igualo esse fluxo aqui. Beleza? Igual, né? Coloca aqui ponto e vírgula, é igual a esse aqui, né? A esse aqui. Beleza? Então, pronto. Aí, mas aqui, né? No caso aqui, a gente tem que lembrar que o negócio aqui está positivo, né? Vamos colocar aqui igual a 157,010. O meu, fica esperto aí, gente, que no caso do meu Excel, ele está aqui na milhar ponto, né? Milhar vírgula e decimal ponto. Só lembrar disso. Eu trabalho muito com softwares em inglês aqui e acaba, se eu deixar no padrão brasileiro, confunde tudo aqui. Muitas vezes dá pau. Pronto, aí eu achei... Não adianta, aqui todo jeito, aí o raciocínio é o mesmo que a gente desenvolveu aqui. Certo? Não vou resolver isso aqui na HP porque é álgebra também. Não tem muita coisa que sai não. Certo? Não tem muita coisa diferente disso. Então aí seria resolver o exercício pela quarta vez. Via álgebra. Deixa a gente usar HP aqui quando a gente estiver usando, quando a gente estiver realmente aprendendo funções da própria HP, né? Se eu tenho que resolver via álgebra, só via álgebra, no fundo, eu deveria mostrar só a lousa para vocês, né? A ideia da HP aqui do Excel é para facilitar a nossa vida. Então não faz muito sentido ficar resolvendo via álgebra 3 vezes diferentes, um em cada um. Quando é via funções, aí é bom que vocês aprendem as funções da HP e do Excel. Beleza, pessoal? Então a ideia é essa aqui. É bem complicadinha mesmo, viu? Essa aqui. Deixa eu ver se o outro exercício, ele tá... Deixa eu ir no outro exercício aqui para ver se o outro exercício ele é rápido. Eu acho que não é, viu? Se não... 12, não, ele é tranquilo. Ele é tranquilo, ele é rapidinho esse aqui. Aí esse aqui a gente faz via funções... A gente faz via funções? Não. Tem jeito de fazer funções não, mas é tranquilo. Vamos lá, a gente faz via só álgebra, se for o caso aqui, porque a álgebra dele dá para fazer até de cabeça. Vamos lá, pessoal, olha só. Faltam só 5 minutos aí do horário agendado, né?
Vamos lá. Uma loja vende um som por 600 à vista ou a prazo em 3 pagamentos mensais de 200 e uma pequena entrada. A taxa de juros adotada pela loja é de 7% ao mês, então mensais ao mês, não temos que fazer conversão nenhuma. E a pergunta é qual que é o valor da entrada. Então a linha de raciocínio é muito parecida com o primeiro exercício, né? Então a gente tem aqui na linha do tempo, a gente tem aqui, se o som é vendido à vista, então você deixou de pagar, por exemplo, 600, né? Deixa eu trocar aqui. Você deixou de pagar 600 e as outras parcelas, né, para você quitar o som, vai ser 3 de 200, 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui. Então essa que é a ideia. Então você vai, em vez de pagar 600, você vai pagar 200, 200, 200, isso mês a mês, 1, 2, 3, então aqui é mês, beleza? Em vez de pagar os 600, você vai pagar 200, 200, 200, ô, beleza, ó, então dividido sem juros, não, tem que dar uma entrada aqui, né? Tem que dar uma entrada aqui, ó, e a pergunta é justamente isso, né? Qual que é o valor dessa entrada? Vou chamar de entrada, nem vou chamar de X. Entrada. Entrada. O Excel, nem HP faz isso para você. Quando eu falo assim, ele não faz isso para você, viu, gente? Eu quero que vocês entendam. Ele não faz isso via funções automáticas deles. Ou seja, ele não existe função financeira para resolver esse problema. Ok? Não existe função financeira. Você tem que desenvolver alguma linha de raciocínio que dá para fazer aqui. Dá para a gente, tá, desenvolver uma linha de raciocínio. Ou fazer via álgebra mesmo. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó. Eu posso, na verdade, simplesmente montar a equação do jeito que eu ensinei para vocês. Está aqui. Vamos colocar aqui, ó, esse fluxo aqui, né? O valor à vista tem que ser igual ao valor a prazo. Então, o valor à vista tem que ser igual ao valor a prazo. Então, essa linha de raciocínio é a que a gente aprendeu a fazer aqui. Na mão. Beleza? Então, esses valores têm que ser iguais. Então, vou desenvolvê-los aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu tenho que 600 é igual a entrada mais 200 mais 200 mais 200. Só que isso aqui está na data 0, isso aqui está na data 0, isso aqui está na data 1, isso aqui está na data 2, isso aqui está na data 3. Vou transformá-los para a mesma data. 600, aí qual mesma data que eu vou usar? A data 0, que é mais fácil. Já que eu tenho 2 na data 0, né? Como eu tenho 2 valores que estão na data 0, então eu já facilito a minha vida e não preciso fazer essas contas aqui. Então eu vou transformar o primeiro valor. Lembrando que o I aqui é ao mês e o IN está ao mês. Então isso aqui é o nosso I, que está ao mês, ok, beleza, né? A mesma periodicidade do N, ok, certo? Que está aqui ao mês também. Então que divide 1,07 elevado a 1 aqui, não precisa, né? 200 dividido por 1,07 elevado a 2. E aqui, dividido por 1,07 elevado a 3. Certo? Como que eu poderia fazer de uma forma mais automática na HP ou no Excel? Poderia fazer, aí a gente vai aprender isso muito na unidade próxima, né? Na unidade 6, reduzir essa continha aqui. Posso reduzir isso aqui via funções, via função, no caso na HP, né, PMT, e no caso no Excel, PGTO. Então, a única automaticidade que eu poderia fazer aqui para facilitar a minha vida é essa. Usar uma função para resolver essa continha mais comprida aqui. Do contrário, é simplesmente, como vocês podem perceber, do contrário, aqui é álgebra, né? A única coisa que falta aqui é o quê? A entrada. É simplesmente pegar 600
e ver qual que é o valor presente dessas parcelas aqui e tirar de 600. A diferença é a entrada. Beleza? A diferença é a entrada. Então, fazendo a álgebra aqui, nós temos uma entrada, vou colocar aqui, só para deixar, só para constar, mas vamos fazer no Excel. Nós temos uma entrada de 75 e uns quebrados. O que é? Qual que é o resultado? 75,14. Essa é a resposta. Mas como que faríamos no Excel? Faríamos da seguinte forma, quer ver? Vamos abrir aqui uma outra. Saindo agora, pessoal? Voltou, né? Voltou. Peraí, deixa eu ver se o negócio aqui não acabou a bateria, viu? Se acabou, vou ter que ligar outro equipamento aqui. Vou monitorar ele aqui agora, peraí. Beleza. Mas vamos lá, vamos resolver isso aqui. Vou monitorar aqui agora. Tá acabando já, gente. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Estão ouvindo? Agora tá, né? Pode faltar o backup de jeito nenhum. Outra coisa que eu esqueci de perguntar para vocês, gente, há algum tempo já, quando vocês falam, vocês escutam o eco da voz de vocês? Não. Ah, tá. Outra coisa que eu esqueci também é que eu uso, né, para ouvir vocês o som do monitor. Aí acaba que de repente pode estar dando eco aqui, mas sim, não dá não, né? Então beleza. Tranquilo. Beleza, então vamos fazer aqui. Então assim, o que nós temos aqui no Excel, que nós temos informação. Nós temos informação que o PV, finalizando já, 600. A entrada que eu quero saber, né? Então deixa eu colocar o I aqui. Meu I aqui é 7%. 7%. E eu tenho a informação que meu PMT, ou no Excel aqui é PGTO, né, que é igual a PMT, né, é igual, vou colocar lá de cá, a 200. PGTO, PMT significa o quê? Significa parcelas constantes, nesse caso aqui, mês a mês ou mensal, né? Mensal. Então essa informação nós vamos trabalhar melhor isso depois na próxima unidade. Então isso aqui é dinheiro, tá? Dinheiro de 200 período a período. Tranquilo? Beleza. E aí o que acontece? Aí o meu N, aí no caso, o N aqui que eu estou chamando, não é já o período final, né, da parcela. Nesse caso aqui, são 3, significa que são 3 parcelas mensais, que é o número, tá? O número de parcelas. Eu só estou mostrando para vocês aqui que se tem como a gente reduzir, né, as contas aqui no Excel. Por quê? Porque eu vou achar, nesse caso aqui, né, o PV das parcelas. O que é o PV da parcela? É a função PGTO aqui, ó. PGTO é igual a
a taxa 7%, né? Deixa eu colocar aqui também que é ao mês, lembrando, é igual a PGTO, taxa 7% ao mês, ponto e vírgula, número de períodos, aí eu vou colocar a quantidade de parcelas. Quando eu estou usando o PGTO, né, o N não é o N futuro, o N final não, é a quantidade de parcelas. O N significa quantidade, certo? Número de parcelas periódicas. Então o N é 3 parcelas periódicas, ponto e vírgulas. Na verdade, eu quero o PV dos PGTO, né, gente? Meu Deus do céu. É o contrário, aqui, ó. PV, VP, né? Do português. VP igual a taxa, ponto e vírgula, isso que dá as coisas fazendo correndo. 3, certo? E agora sim eu coloco PGTO, que é 200. Lembra que nunca até então a gente não colocou PGTO? Sempre pulava, colocar ponto e vírgula. Agora não, agora a gente coloca falando que é o seguinte, ó, a cada período vai repetir 200, 200, 200, 200 durante 3 vezes. 200, 200, 200. Beleza? E aí valor futuro não tem. Lembrando que se eu deixar do jeito que está vai sair negativo. Deixa eu colocar aqui positivo, negativo. Coloca negativo, né? Coloca negativo, importância não. Ponto e vírgula. 526,87. Então eu sei que, por exemplo, a entrada vai ser a diferença disso aí, né? A entrada nada mais é do que os 600 que vale o produto, mais as parcelas que eu pago a valor presente. Que já está negativo, eu coloco mais. 75,14, que foi o valor que eu achei. Na HP, gente, na HP eu também faria a mesma conta, só que lembrando que no caso aqui, ó, na HP, para finalizar, eu poderia fazer por partes também. Poderia colocar aqui, ó, 200 PMT 3 N 7 I, beleza? Aqui, ó, I N e o PMT, ok? Aí eu puxo o quê? Eu puxo o PV. Puxo o PV. Opa, tinha alguma coisa nela, viu? F fim. Vamos limpar aqui tudo. F fim. Tinha alguma coisa nos numeradores dela. Enfim, limpei tudo. Vamos colocar aqui 200 PMT 3 N 7 e puxa o PV. Cadê? Puxa o PV. 524,86 soma 600 vai dar os nossos 600 mais vai dar os 75,14 mais ou menos. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. É isso aí. Alguma dúvida? Acabamos aí em cima, hein? Hoje foi em cima, 18h40. Esse modo, essa unidade 5, ela ela não se resolve muitas vezes via funções. Esse Excel meu que fica uma bagunça, né? Meu Deus do céu. Tem que aprender a organizar melhor aqui essas ideias no Excel. Na álgebra, ok. Na lousa lá fica tudo raciocínio correto. Agora no Excel aqui, vamos ver. E aí, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Oi. Na próxima sexta, não. Por que você fala? Não, eu vou mandar para vocês o vídeo, né? Na sexta noite eu mando para vocês o vídeo, certo? Enfim, a gente tem muito exercício para resolver, não precisa não de, né? Teoricamente eu ia dar uma aula a mais para vocês, entendeu? Que eu tinha organizado, mas aí teve esse contratempo, então por enquanto deixa. Se precisar, a gente organiza. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí que eu possa ajudar? Isso aí. Valeu, Stephanie. Um abraço, obrigado, viu?
Valeu, Raíssa. Obrigado também. Bye, Júlia. Um abraço a todos aí, então. Beleza, gente? Um abraço.